Dizem que no momento o Sindicato dos Bombeiros Civis é composto de apenas uma chapa, ou seja, não há quem concorra com a chapa do sindicato. Então, quem é insatisfeito com o sindicato não se sindicaliza. E se você não se sindicaliza, você não tem como votar, né? Então, primeira coisa que eu acho injusto, eu acho que todo bombeiro civil deveria votar independente de ser sindicalizado ou não. Aí já começa o problema. Porque se você tem um sindicato e você está insatisfeito com ele, como você vai se sindicalizar para poder votar? Como que você vai beneficiar um sindicato para depois votar? Então, já é uma questão complicada, tá? Você tem o sindicato dos vigilantes, todo vigilante, até os que não são sindicalizados, deveriam votar para presidente desse sindicato, até porque isso faria com que as pessoas que estivessem no sindicato tivessem mais respeito pela profissão. Isso faria também concorrências que impediria dos sindicatos serem sujeitos às empresas. Então, hoje em dia, você tem leis que não funcionam. Você tem leis que não funcionam. Tem um certo número de bombeiros civis numa empresa que tem que ter, as empresas não colocam e a lei não funciona. Por quê? Por conta, primeiramente, disso. Aí o cara fala assim, eu vou me candidatar a deputado federal, isso tudo vai mudar. Não vai mudar, porque você é apenas uma andorinha para apagar um incêndio. Porque tem muita gente que vai votar contra os projetos. Então não adianta você ser um deputado federal tentar embargar uma lei que a gente sabe que isso aí é chover no molhado. Não é assim que funciona. Você vai embargar uma lei, quem que vai votar? Quem vai aprovar? Aí você vai ter que se sujeitar a aprovar um monte de coisas erradas, emendas erradas, para poder ter o seu projeto aprovado? Não. A salvo se você estiver num partido que defende essa causa. Aí você vai ser mais um, e lá dentro você vai aprender a lidar com isso daí. Então, a dificuldade que se tem de mudar as coisas. Conclusão, o salário dos bombeiros civis vai ficando defasado, vai aumento para os vigilantes, o bombeiro civil não tem aumento, aí fica aquela diferença, e o cara vai ser bombeiro civil e tem que fazer um curso, passar por tudo isso para ganhar um salário que não condiz com a categoria, com tudo que o cara passou. Então desestimula, muitas vezes. O que estimula ser bombeiro civil hoje em dia para muita gente é a falta de emprego, o desemprego, E os empregos que existem são empregos que escravizam as pessoas. Você vai trabalhar em qualquer empresa dessa aí, Guanabara, Mercado Guanabara, você é super explorado, lojas, Os caras querem que você trabalhe domingo, sábado, já estão atropelando as folgas, já estão atropelando as leis, com o argumento de que o desemprego, então você tem que aceitar as condições. Você vai chegar numa vaga de emprego, é disponibilidade total, ou seja, eles querem que você tenha disponibilidade total. Mas o empregado, nem o vale transporte dele, ele tem de graça, porque ele paga uma parte. A empresa te contrata, ela deveria pagar, não deveria descontar uma parte. Ela está te contratando, então o trajeto, ela que paga a sua passagem. Mas nós estamos numa época de desemprego, por isso que foi criada a carteira verde e amarelo e tal. Olha só, gente, eu não gosto de participar de grupos que só apoiam o Bolsonaro, que só apoiam o PT, que só apoiam, sabe, essas ideologias doidas. Eu não gosto de participar de grupos assim. Eu participo, tolero, mas não vou falar de política nesses grupos, porque sempre dá confusão e as pessoas saem do grupo. E muita gente nem sabe, não faz ideia, às vezes, do que está falando, Então, você tem ali uma carteira verde e amarela paralela à carteira tradicional, com um argumento. Vamos tirar, como o Bolsonaro mesmo falou, o povo vai ter que escolher menos direito, mais emprego, ou mais emprego, ou menos emprego e mais direitos, Isso não existe, isso não pode existir, porque as leis consolidadas trabalhistas, elas são para defender o trabalhador. Se vocês não sabem, se você diminui de 40% para 20% o fundo de garantia, é um prejuízo enorme para o trabalhador, tá? E tem gente, o empresário, olha só, gente, falando de empresário, não estou falando de pé de chinelo, pessoas que querem ser empresário. Tem gente que quer ser empresário e não tem visão empresarial, por isso que ele acha que é tudo caro. O cara que é empresário, ele consegue ter lucro
mesmo pagando os direitos trabalhistas, sempre foi assim. Você não vê os empresários ferrados na vida, não. Você vê eles de carrão. E mesmo pagando os direitos trabalhistas. Fora alguns direitos que a gente perdeu com a reforma trabalhista de Temer, perdemos o feriado, né? Trabalha no feriado, você não recebe. Você não recebe o feriado. Primeiro começaram cortando 12 por 36. Quem trabalha do 36 não tem direito ao feriado. Ué, mas a folga do cara cai exatamente no feriado. O plantão do cara cai no feriado, assim como o trabalhador comum, o dia de trabalho dele poderia cair no feriado, cai no feriado. A escala de trabalho foi a empresa que determinou. Então você não escolheu a escala de trabalho, a empresa determinou essa escala de trabalho. Tá bom para você? Tá, sujeitou a ela. Então por isso você não vai receber o seu feriado? Isso era um absurdo. E se a gente não tinha direito, por que sempre se pagou? Então eles começam aos pouquinhos tirando alguns benefícios. Tirou, o povo ficou quieto. Aí depois veio a reforma trabalhista, tirou a 12 por 36. Teve gente que veio reclamar: irmão, tu recebeu teu feriado? Eu falei: irmão, você não tá louco? Você não viu que mudou as coisas? Cara, eu nem percebi. Eu falei: porque vocês são idiotas. Vocês não observam o que está sendo feito com as leis. Eles tiram o direito do trabalhador com o argumento de que vai melhorar para o trabalhador, e não melhora nada. Estamos com uma condição terrível de desemprego. Vão alegar que é a parte do coronavírus, mas mesmo sem o coronavírus aí, a gente continuaria na mesma estaca, porque não foi gerado pós-desemprego, postos de emprego. E aí cria-se uma carteira verde e amarela paralela para quê? Para substituir a tradicional, cara. Isso é antiético, porque isso é corrupção. Porque você não tem como tirar as leis consolidadas da carteira normal, tradicional, azul. O que é que você faz? Cria uma paralela para que essa a verde e amarela, tome o lugar da azul. Ou seja, é mais conveniente para o empresário te contratar no regime verde e amarelo, mantém o país no desemprego para que aceite isso, e depois que o país estiver todo mundo empregado, você não consegue retroceder para a carteira tradicional de novo. Entende? Então o povo brasileiro é super explorado, ferrado todos os dias. O cara aceita que se tire os direitos dele. Quer ver uma coisa que muita gente não fala? Que falta desemprego? Por que os motoristas agora fazem trabalho de motorista e cobrador? Foi uma arranca de gente desempregada com essa lei que favoreceu empresários. Então tem um monte de gente que era trocador, só sabia fazer isso, cobrador. Perdeu o emprego. Alguém falou alguma coisa? Não era hora de voltar? Outra coisa, tem gente que, inclusive bombeiro civil, que trabalha em 2 empregos. Não era hora de você ser patriota e abrir mão de um dos empregos? Por que antigamente era proibido se ter 2 empregos? Ainda mais numa época de crise dessa. Por quê? Porque você tira o direito do outro. Não, mas tem gente com 2 e 3 empregos, filho. Enquanto tem gente que não tem nenhum. Então, tem prédios, condomínios, que se você tem 2 portarias, aí tem um porteiro para as 2 portarias. Não pode. Como é que um porteiro vai saber se a pessoa está presa no elevador do outro lado? Ah, mas e as câmeras? As câmeras são falhas, irmão. Uma hora cai a luz, outra coisa, a distração. O cara não vai ficar 100% com a cara na tela. Então, bota em risco a segurança da pessoa para ter um funcionário para poder economizar. Até o dia que o avô ou o parente de vocês morrer dentro do elevador sem ninguém ver, né? Ou acontecer alguma coisa e ninguém poder socorrer. Então, isso daí ninguém fala. O cara faz dupla função, o cara faz tripla função, enquanto deveria ter outros funcionários ali fazendo, e isso é que vai gerando desemprego. Não é os direitos trabalhistas que tira o emprego da pessoa, não. Então, galera, é muito difícil, porque o povo brasileiro precisa entender e proteger os seus direitos. O FGTS, ele pode, com os 40%, tirar você do aluguel. Você trabalha 20, 30 anos numa empresa, o seu FGTS vem bombando, você compra a sua casa própria. Ou seja, ele beneficia você, você sai do aluguel, você tem sua moradia própria, não fica escravo do trabalho. Quem mora de aluguel é sempre escravo do trabalho. Por quê? Porque ele não tem como mudar de emprego, ele fica com medo de ir atrás de outro emprego e deixar aquele e não ter como pagar o aluguel. Ficar desempregado. Então, é uma coisa que nós temos que pensar como é a vida do cidadão brasileiro, para a gente poder entender. Mas o empresário vai ver sempre o lado dele. O empresário,
pessoas ligadas a empresas, pessoas que têm algum benefício, sempre vão pensar no lado deles. Militares sempre vão pensar no lado deles. Todo mundo apoiando o Bolsonaro. Por quê? É militar. Porque o militar tá tendo aumento. Estou me dando bem. O brasileiro sempre teve esse problema. Estou me dando bem, que se exploda os outros. Agora, até o dia que ficar todo mundo explodido e não ter como mais você pensar dessa forma. Mas o brasileiro é assim. Enquanto eu estou me dando bem, está fazendo leis que me beneficia, estou bem. Então, por isso que os empresários estão ficando felizes. O cara está tirando encargos. Mas são muitos encargos para ser empresário, porque todo mundo quer ser empresário, principalmente pessoas que não têm dom para ser empresário, né? E ninguém quer trabalhar para os outros, cara. Então, tem gente que já tem um carro, já tem uma casa, já tem uma vida boa. Para eles, cara, essas coisas não estão atingindo. Então, meu irmão, eu vou pensar em mim, vou apoiar aquele que vai me trazer algum benefício. E aí o povo se exploda. É igual um outro idiota aí que teve aí na internet falando, aí ó, tá vendo como é que tá a rua? Queria que a gasolina tivesse 10 conto, que eu não ia ver nem essa moto aí. O cara andando de Camaro achando que a rua é só dele. É isso que a gente vê, isso é uma falta de patriotismo. Isso é gente da pior espécie. Você imagina o que esses caras são na vida, o que esses caras fazem na vida. Um cara que não se compadece da necessidade dos outros, só pensa que tudo tem que girar em torno dele. Esse egocentrismo, onde tudo gira em torno do umbigo dele. Isso tem que acabar no Brasil, cara. Isso tem que acabar pelo menos no Brasil.